Olá, meus nobres. Bem-vindos ao canal Espadas e Cinzas. Hoje vou contar a história real de quando a morte em pessoa dançou pelas ruas da Europa medieval. Uma época em que esqueletos risonhos arrastavam reis e mendigos para a tumba, e a loucura era a única resposta possível ao horror absoluto. Esta é a história da dança macabra. Não é lenda, não é fantasia. É a memória viva de quando um terço da Europa apodreceu nas ruas, e os sobreviventes gravaram seu terror nas paredes das igrejas para que ninguém jamais esquecesse. O ano era 1348. Nas rotas comerciais que conectavam o Oriente ao Ocidente, algo invisível viajava. Algo que não pedia passagem, não pagava impostos e não conhecia fronteiras. A peste negra havia chegado à Europa, e com ela, o apocalipse. Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade medieval, naquele verão amaldiçoado. O cheiro habitual de dejetos e animais era agora sobreposto por outro odor, doce e pútrido, que grudava na garganta como mel envenenado. Corpos se empilhavam nas esquinas porque não havia braços suficientes para enterrá-los. Os sinos das igrejas dobravam sem parar, anunciando morte após morte, até que os próprios sineiros tombavam e o silêncio se tornava ainda mais aterrorizante que o som fúnebre. A doença não escolhia. Reis e mendigos, padres e prostitutas, crianças de colo e anciãos, todos eram iguais diante das bubas negras que inchavam nas virilhas, pescoços e axilas. A febre consumia os corpos em dias. Alguns vomitavam sangue negro e espesso. Outros deliravam, arrancando as próprias roupas e correndo pelas ruas em agonia antes de desabar mortos. As manchas escuras se espalhavam pela pele como tinta derramada sobre pergaminho, e delas emanava um fedor que os sobreviventes carregariam nas narinas pelo resto de suas vidas. Os médicos da peste vagavam pelas cidades como aparições saídas de pesadelos proféticos. Suas máscaras em forma de bico de ave, recheadas com ervas aromáticas e especiarias, davam-lhes uma aparência demoníaca. Vestidos com longas capas enceradas negras, carregavam varas para examinar os doentes sem tocá-los. Mas suas sangrias, suas poções de mercúrio e enxofre, suas rezas murmuradas em latim, nada disso fazia diferença alguma. A morte continuava sua colheita implacável, ceifando vidas como um camponês ceifa trigo. Em apenas 3 anos, a peste negra dizimou entre 1/3 e metade da população europeia. Deixem isso penetrar em suas mentes. Metade. Aldeias inteiras foram apagadas do mapa como se nunca tivessem existido. Campos férteis voltaram a ser florestas porque não havia ninguém vivo para cultivá-los. Cidades prósperas se transformaram em necrópolis silenciosas. Estima-se que 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Era literalmente o fim do mundo para quem sobrevivia. E foi nesse contexto de desespero absoluto, de colapso civilizacional completo, que nasceu a dança macabra. A igreja pregava que a peste era castigo divino pelos pecados da humanidade. Luxúria, ganância, heresia. Deus estava limpando o mundo com fogo invisível. O medo do inferno era tão real quanto o medo da doença. As pessoas viam seus entes queridos morrerem em horas, sem tempo para confissão, sem última unção, sem esperança de salvação. O terror não era apenas morrer. Era morrer em pecado e ser condenado à danação eterna nas profundezas do inferno. Surgiram então os flagelantes, procissões de centenas de homens e mulheres que marchavam de cidade em cidade, despidos até a cintura, açoitando suas próprias costas com chicotes cravados de pregos e fragmentos de vidro. O sangue escorria por seus corpos em rios carmesim, enquanto cantavam hinos de penitência. Acreditavam que, ao punir a própria carne, poderiam aplacar a ira divina.
Multidões histéricas se juntavam a eles, num frenesi de autopunição que às vezes durava semanas inteiras. Alguns morriam de infecção nos ferimentos abertos, outros de pura exaustão. Mas continuavam marchando, continuavam sangrando, porque a alternativa era aceitar que não havia explicação, não havia justiça divina, apenas o caos absoluto. Foi nesse clima de histeria religiosa e terror existencial que artistas começaram a pintar e esculpir imagens da dança macabra nas paredes de igrejas e cemitérios por toda a Europa. A representação era sempre a mesma, com pequenas variações. Esqueletos dançando com os vivos, a morte, personificada como um esqueleto risonho vestido em trapos, levava pela mão imperadores e camponeses, bispos e ladrões, donzelas virgens e velhas prostitutas. Todos dançavam em fila, conduzidos por essa figura macabra em direção à tumba inevitável. A mensagem era clara e brutal como uma lâmina no pescoço. Não importa quem você é, quão rico, quão poderoso, quão jovem ou belo. A morte virá dançar com você, e quando ela estender a mão ossuda, você não poderá recusar o convite. Essas pinturas não eram metáforas abstratas ou filosóficas. Eram lembretes viscerais da realidade que todos viviam diariamente. As pessoas olhavam para aquelas imagens e reconheciam seus vizinhos mortos, seus filhos enterrados em valas comuns, suas esperanças destruídas como vidro sob uma bota de ferro. A dança macabra era o espelho de uma sociedade que havia olhado no abismo e visto o abismo olhando de volta com órbitas vazias. Mas havia algo ainda mais perturbador nessas representações. Os esqueletos não apenas levavam os vivos, eles dançavam, não marchavam solenemente. Não carregavam tochas sombrias em procissão funeral. Eles dançavam com alegria grotesca, com movimentos jocosos e quase burlescos. Era como se a morte zombasse dos vivos, rindo de suas pretensões, de sua vaidade patética, de sua ilusão de controle sobre seus próprios destinos. Em algumas versões da dança macabra, os esqueletos tocavam instrumentos musicais feitos de ossos humanos, flautas de tíbias, tambores de crânios, harpas com cordas de tendões ressecados. A trilha sonora da danação era tocada pelos próprios mortos, numa orquestra infernal que nunca parava de tocar sua melodia macabra. A sociedade medieval começou a se transformar sob o peso esmagador da peste. A ordem feudal, que parecia imutável como as próprias montanhas, rachou como cerâmica velha. Havia tantos mortos que os servos que sobreviveram perceberam seu novo valor de mercado. Começaram a exigir salários, a negociar condições de trabalho, a deixar seus senhores em busca de melhores oportunidades. A escassez brutal de mão de obra inverteu o poder de forma revolucionária. Os nobres, acostumados à obediência absoluta por gerações, viram seu mundo medieval desmoronar diante de seus olhos. A fé também foi abalada até suas fundações. Como Deus poderia permitir tal sofrimento indiscriminado? Por que os justos morriam em agonia, enquanto os pecadores às vezes sobreviviam ilesos? As respostas tradicionais da igreja soavam ocas e patéticas diante de montanhas de cadáveres empilhados. Surgiram heresias, cultos apocalípticos, movimentos que pregavam que o fim dos tempos profetizado havia finalmente chegado. E talvez tivesse. O mundo medieval que existia antes de 1348 nunca voltou. A peste o matou tão definitivamente quanto matou milhões de pessoas de carne e osso. Mas a dança macabra não desapareceu quando a peste finalmente retrocedeu. Ela permaneceu, gravada nas paredes como uma cicatriz permanente, impressa em manuscritos iluminados, esculpida em pedra para a eternidade. Cada nova geração que olhava aquelas imagens entendia perfeitamente a mensagem. Algumas décadas depois, quando a peste voltou, porque ela sempre voltava, em ondas menores, mas ainda letais, as pessoas apontavam para as danças macabras e diziam em voz baixa: "Está vendo?
Nós já sabíamos, a morte nunca para de dançar. E aqui está algo que poucos sabem. Houve casos documentados de pessoas que, enlouquecidas pelo medo constante e pela perda de tudo que amavam, realmente dançavam. Dançavam até cair de exaustão completa. Dançavam como se estivessem possuídas por demônios invisíveis. Houve surtos de mania de dança em várias cidades europeias nos séculos XIV e XV. Homens e mulheres de todas as classes sociais de repente começavam a dançar nas ruas, incapazes de parar por vontade própria, movendo-se freneticamente por dias e dias até colapsarem. Alguns morriam de ataque cardíaco, outros de pura exaustão física. Era como se a dança macabra tivesse saltado das paredes das igrejas e possuído literalmente os vivos. Os historiadores debatem as causas dessas manias de dança até hoje. Envenenamento por ergote nos grãos, histeria em massa, psicose coletiva induzida por trauma. Mas talvez a explicação mais simples seja a mais verdadeira. Quando você vive no apocalipse diário, quando a morte está em toda parte e não há escapatória possível, a linha entre sanidade e loucura se torna tão fina quanto uma lâmina. E às vezes, dançar com a morte parece a única resposta racional para o absurdo total da existência. A dança macabra nos ensina algo que a maioria de nós preferiria não saber. Ensina que a civilização é infinitamente mais frágil do que gostamos de imaginar. Que uma sociedade inteira pode entrar em colapso completo em questão de meses. Que diante da mortalidade universal, todas as hierarquias humanas são reveladas como ficções convenientes que mantemos apenas por acordo mútuo. O rei e o mendigo apodrecem exatamente da mesma forma. O crânio do filósofo brilhante parece absolutamente idêntico ao crânio do idiota da aldeia. Hoje, visitantes ainda podem ver as danças macabras medievais originais em igrejas antigas espalhadas pela Europa. As pinturas desbotaram com os séculos. As cores vívidas se tornaram fantasmas pálidos de si mesmas. Mas os esqueletos ainda dançam eternamente, congelados em suas posições jocosas por mais de 600 anos. E se você ficar parado o suficiente no silêncio profundo de uma igreja vazia ao entardecer, quase pode ouvir a música antiga, os ossos batucando num ritmo atemporal, as cavidades oculares vazias rindo silenciosamente, a morte convidando, sempre convidando, para mais uma dança sem fim. Porque a verdade que nossos ancestrais medievais conheciam intimamente e que nós, modernos, desesperadamente tentamos esquecer, é esta: a morte sempre lidera a dança. Nós apenas seguimos seus passos inevitáveis, por mais que tentemos mudar a coreografia. E quando a música finalmente para, quando o último dançarino tomba exausto no chão frio, resta apenas o silêncio eterno e a pergunta que ecoa sem resposta possível através dos séculos: valeu a pena a dança? A peste negra acabou mudando o mundo medieval de formas que ninguém vivo na época poderia prever. Acelerou dramaticamente o fim do sistema feudal. Contribuiu diretamente para o Renascimento, já que trabalhadores mais escassos e valiosos tinham recursos para buscar educação. Forçou avanços revolucionários na medicina primitiva. Mas tudo isso veio a um custo absolutamente inimagináveis em sofrimento humano real. E a dança macabra permanece como testemunho eterno. Não um testemunho de fé cristã ou esperança humana, mas de algo mais brutal e honesto. Um testemunho de que nossos ancestrais olharam diretamente para o horror absoluto sem piscar e encontraram uma forma de expressá-lo em arte permanente. Transformaram o inexprimível em imagem e, ao fazer isso, deixaram um aviso gravado em pedra para todas as gerações futuras que viriam depois deles. A morte está sempre dançando, meus nobres. Em algum lugar do mundo, neste exato momento, ela dança.
E um dia inevitável, ela estenderá a mão ossuda especificamente para você. E quando esse momento chegar, você descobrirá que não há recusa possível. Há apenas a dança. Esta foi a história da dança macabra, a memória viva de quando a Europa inteira virou um salão de baile para cadáveres. Se você chegou até aqui, nobre espectador, é porque tem estômago para as verdades sombrias que a história esconde. E há muito mais onde isso veio. Inquisições brutais, execuções públicas que duravam dias, torturas refinadas que fariam o diabo corar. A Idade Média estava repleta de horrores reais que nenhuma fantasia consegue superar. Se você quer mais histórias das trevas medievais, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago um novo mergulho nos aspectos mais sombrios e fascinantes da história medieval. Deixe nos comentários qual tema você quer ver no próximo vídeo. Inquisição, cruzadas, os métodos de tortura da Idade Média. E se você conhece alguém que adora a história dark, compartilhe este vídeo. Quanto mais nobres reunirmos nesta mesa redonda das trevas, mais histórias poderei trazer das sombras do passado. Até a próxima dança com a morte, meus nobres. E lembrem-se, a história não é feita apenas de heróis e glória. É feita também de sangue, cinzas e esqueletos que dançam eternamente nas paredes de igrejas esquecidas.